Senhor presidente, senhoras e senhores, venho falar de um tema que estou querendo, na verdade, desde a semana passada, tocar nesse ponto, mas em função de tudo que aconteceu na cidade e aqui dentro do parlamento, acabei não conseguindo. Mas vem falar de soberania nacional. Nós tivemos agora no Rio de Janeiro, o último, deputado Luiz Paulo, leilão dos petróleos, leilão dos blocos de petróleo, deputado Gilberto Palmares, do PT. Nós tivemos esse 11º leilão, muito criticado por diversos movimentos sociais, principalmente a quem rendo aqui as homenagens ao Sindipetro, que faz uma dura crítica a esse processo de quebra da soberania, porque, lamentavelmente, e é importante que a gente diga, deputado Gilberto Palmares, nós, olhando para a história do Brasil, vimos a criação da Petrobras nascer de uma campanha que o título era "O petróleo é nosso". E hoje nós conseguimos observar diversos movimentos sociais numa campanha dizendo que o petróleo tem que ser nosso já em outro século. Os trabalhistas aqui da casa devem lembrar bem do papel do governo Getúlio Vargas na criação da Petrobras, no momento onde o grande debate nacional era o da soberania, do desenvolvimento, e o quanto era importante, quanto foi importante a criação da Petrobras, num determinado contexto histórico, para uma perspectiva de desenvolvimento. Hoje, a Petrobras se associa a diversas empresas internacionais e há uma quebra da soberania no que diz respeito à exploração do petróleo. Esse 11º leilão foi um escândalo, e a Agência Nacional do Petróleo já anunciou para outubro o 12º e para novembro o primeiro leilão da era pré-sal, da exploração pré-sal. Ora, o que isso significa? E aí eu quero pegar aqui as argumentações dadas pela Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo diz o seguinte, deputado Gilberto: promover o conhecimento das bacias sedimentares. Ora, primeiro, quem faz toda a pesquisa, quem faz todo o estudo, quem faz todo o investimento em tecnologia e em conhecimento científico é a Petrobras. Não há esse investimento das empresas internacionais, que não investem nas refinarias, que não investem em qualquer processo de conhecimento técnico. Toda a identificação, inclusive, é feita pela Petrobras, e essas empresas só entram na hora do leilão para comprar os blocos. E esse 11º leilão que aconteceu, colocou à venda e vendeu 142 dos 289 blocos colocados à venda. Ora, outro argumento colocado pela Agência Nacional do Petróleo que validaria esses leilões: desenvolver a pequena indústria petrolífera. Aí é quase uma ironia. Vejam quais são as indústrias que estão concorrendo e veja se há estímulo à pequena indústria petrolífera. Não há. São grandes e são transnacionais. Sabemos disso, sabemos qual o papel que está sendo cumprido nesse momento. E por último, fixar empresas nacionais e estrangeiras no país, dando continuidade à demanda por bens e serviços e geração de empregos. Não é verdade. A geração de empregos pode ocorrer se nós garantimos a exploração nacional, se garantimos o monopólio da exploração pela Petrobras. Aí sim nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar condição de uma exploração que possa, inclusive, reverter em conhecimento técnico. Só para dar os números mais precisos, deputados, o governo pretende arrecadar, nesses contratos de 30 anos, aproximadamente 7,5 bilhões de dólares por ano, nesses contratos. Se o monopólio existisse, se essa exploração fosse nacional, a arrecadação seria de 30 e não 7,5 bilhões de dólares. A nossa perda nesses 30 anos será de 675 bilhões de dólares. É quanto nós vamos deixar de arrecadar com esse processo de entrega de um patrimônio, que são os blocos de petróleo in natura, para as empresas estrangeiras. E mais do que isso, e esse é um discurso antigo, esse é um discurso que eu posso remontar dos tempos originais da Petrobras,
que perdeu a sua função de garantidora da soberania nacional, lamentavelmente, ao longo desses anos, e principalmente agora, porque não há diferença em relação ao que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, diga-se de passagem, a lei, como não é a do pré-sal, a lei que rege é a lei 9478, que não garante qualquer retorno em fundo social. É uma lei da época do Fernando Henrique Cardoso, que está valendo para agora, para esses leilões. Não há nenhum investimento em fundo social por garantia dessa lei da época do Fernando Henrique Cardoso. Assim como a lei Candir, também da época do Fernando Henrique Cardoso, garante a isenção da exportação, isenção de impostos para a exportação de matéria-prima. Então ficamos aqui com os 10% dos royalties, que o governador do Rio de Janeiro e boa parte da sociedade se levantou para defender o Rio de Janeiro na questão dos royalties, mas o debate central hoje, muito mais importante do que os royalties, que é o resto, que é 10% dessa exploração, é todo o bloco de petróleo que estão levando e a quebra da soberania. Não a parte do deputado Gilberto Palmares. Deputado Marcelo Freixo, primeiro eu queria dizer que, na forma como eu enxergo, uma economia voltada para melhorar as condições de vida da população, eu entendo que esse é um dos segmentos que devia estar integralmente nas mãos do Estado. Desse ponto de vista, eu entendo, e mais do que entendo, sou solidário a essa luta histórica, permanente dos sindicatos petroleiros. Mas Vossa Excelência não ignora que na década de 90, no rol de uma série de privatizações, do setor ao qual eu sou ligado, setor de telecomunicações, a privatização da Vale do Rio Doce, a privatização de várias empresas do setor elétrico, também, infelizmente, apesar da luta de todos nós, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi quebrado o monopólio estatal do petróleo. Então, há um marco legal estabelecido no governo Fernando Henrique Cardoso, que governo nenhum pode ignorar. O que o governo do presidente Lula fez, e que foi um avanço, foi, aproveitando o debate sobre o pré-sal, garantir contra os entreguistas, contra segmentos, inclusive da base do governo, que foram e são contrários, foi garantir a presença obrigatória da Petrobras, e no mínimo 30% em toda a exploração do pré-sal. Foi também contra a resistência dos segmentos entreguistas, mudar, no caso do pré-sal, a regra de partilha para absorção de parte do Estado do petróleo. Então, eu queria só lembrar a Vossa Excelência, sem tomar muito tempo, que o governo do presidente Lula defendeu a Petrobras, aumentou o papel da Petrobras. Agora, com relação aos leilões, há um marco legal que presidente ou presidenta da República nenhuma pode ignorar. O fato de ter sido eleito presidente ou presidenta da República, no caso da presidenta Dilma, não lhe dá o direito de ignorar a legislação vigente. Cabe aí ao Congresso, ao movimento social, a todos nós, conseguirmos voltar ao que era antes de 97 e garantir o monopólio estatal do petróleo na legislação. Não, por mais que seja poderoso o presidente ou a presidente da República, eles não têm a condição de fazer a exploração do petróleo, a questão dos leilões, ignorando a legislação vigente. Deputado Gilberto Palmares, tenho divergência com Vossa Excelência, porque, na verdade, concordo com a crítica ao governo Fernando Henrique Cardoso no que diz respeito à quebra de monopólios e a privatizações. O problema é que os valores colocados hoje, na era Lula e na era Dilma, no que diz respeito a essas privatizações, e não para na questão da exploração do petróleo, a gente pode falar dos portos, dos aeroportos e de outras coisas, ele é, inclusive, superior nos valores. A postura do governo federal hoje, em relação aos leilões de petróleo, é absolutamente acanhada diante dos interesses das empresas estrangeiras. Absolutamente acanhada em relação aos interesses. É possível, sim, fazer um enfrentamento desse, e hoje a Petrobras aparece, inclusive, sendo sócia ou trabalhando em consórcio junto com os interesses internacionais na exploração desses blocos de petróleo. O que não há investimento estrangeiro nas refinarias, não há investimento estrangeiro na produção de conhecimento, de pesquisa e de tecnologia. Não há geração de emprego da exploração desse bloco de petróleo in natura. Não há.
A gente tem um enorme prejuízo. Essa grande mobilização que nós temos hoje, no que diz respeito aos royalties, essa grande mobilização que a gente teve no Rio de Janeiro, e que, é claro, nós não queremos que o Rio seja usurpado no que diz respeito aos royalties, é verdade, mas ela deveria gerar uma grande preocupação na sociedade, aliás, nacionalmente, em relação ao que está acontecendo, porque mais do que isso, o que nós queremos é que esse dinheiro, nós deixamos de arrecadar 675 bilhões de dólares. Esse dinheiro, nós gostaríamos de ver investido, inclusive criando alternativa de exploração de energia, alternativa de matriz energética, porque nós sabemos, inclusive, que o petróleo não nos pode animar, porque é poluente, porque é finito. Nós queremos, com compromisso com a questão do clima global, fazer com que esse dinheiro da exploração do petróleo e a produção de ciência e tecnologia possa nos dar chance, ao longo do tempo, de dependermos menos do petróleo, criando outra matriz energética, o que é fundamental para uma outra concepção de desenvolvimento, coisa também que não se vê hoje avançar em relação ao governo federal. Essa é uma crítica fraterna e que a gente tem que fazer, porque é a soberania nacional que está em jogo. Pois não, deputado Gilberto Palmares? Eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, embora dele discorde. Eu só acho que a gente não pode ser seletivo nos dados. Se debate um setor, tem que olhar o conjunto dos dados. Vossa Excelência falou das refinarias, então Vossa Excelência devia lembrar que há quase 40 anos não se construía uma refinaria no país. Foi o governo do presidente Lula que retomou esse processo. 4 refinarias estão em curso para serem construídas no Nordeste, e o maior investimento da região Sudeste é na refinaria aqui no Comperj. Uma diferença radical com a política anterior de Fernando Henrique Cardoso, que é parar também dessa subordinação, da gente explorar petróleo, mandar lá para fora para ser refinado e aí pagar caro. Então foi o governo do presidente Lula, usando a Petrobras e política de governo, que retomou o papel do Estado na construção das refinarias. Eu digo isso que Vossa Excelência, na sua fala, citou. Eu vou, inclusive, fazer uma fala daqui a pouco, abordando outro tema, mas que está próximo. É a minha preocupação com a decisão agora judicial, que paralisou as obras do Comperj, que eu acho que deve ser objeto também de preocupação aqui da Casa. Exatamente isso, deputado Gilberto Palmares, que estou cobrando. Exatamente isso que estou cobrando. Porque hoje, esses blocos de petróleo, esses 142 que foram leiloados, dentro dos 289 colocados, conclusões, quando vai para o investimento estrangeiro, não se compromete com o desenvolvimento nacional. É exatamente isso que a gente está cobrando do governo federal. E mais do que isso, nós queremos que as refinarias sejam feitas porque podem gerar pesquisa, podem gerar desenvolvimento e podem gerar emprego, mas nós queremos que esse dinheiro do petróleo seja investido na criação de alternativa energética. Porque não é possível a gente continuar achando que um país se desenvolve à base de petróleo, porque isso é contramão do que está acontecendo hoje no planeta. O que a gente quer hoje é um investimento acelerado em alternativas de matriz energética. É isso que a gente está cobrando, e aí isso só vai acontecer se a soberania nacional estiver garantida, coisa que hoje não está diante dos leilões de petróleo. Obrigado, presidente.